Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas explicações. Hoje, a gente vai mergulhar em um dos mistérios mais fascinantes da ciência moderna. Nós vamos investigar o que realmente acontece lá no nível microscópico quando o nosso corpo está em movimento. É o envelhecimento celular frente a frente com a atividade física. A ciência do envelhecimento mudou muito, pessoal. Deixou de ser só aquela contagem de anos no calendário e passou a ser uma leitura detalhada do nosso próprio código genético. E a grande pergunta, o mistério principal que a gente quer desvendar hoje é exatamente este. Será que a atividade física consegue de fato rebobinar o nosso relógio biológico? É como se fosse uma verdadeira história de detetive da vida real. Durante muito tempo a gente assumiu que o esforço físico e o suor nos mantinham jovens. Mas como é que a ciência comprova isso de forma concreta? As pistas estão todas escondidas no fundo das nossas células, e os cientistas finalmente começaram a criar as ferramentas certas para decifrar tudo isso. E isso nos leva à primeira parte da nossa investigação, o tic-tac dos relógios biológicos. Para começar, a gente precisa entender uma diferença super importante. Existe o envelhecimento cronológico, que é só a quantidade de velas no bolo de aniversário, e o envelhecimento biológico, que é a verdadeira idade das células. O tic-tac desse relógio celular nem sempre bate com o calendário. E para medir isso, a gente precisa falar de um conceito-chave chamado metilação do DNA. Basicamente, é um mecanismo epigenético que regula como os nossos genes se expressam, mas sem mudar a sequência do DNA em si. Pensa na metilação como pequenos interruptores ou pegadas invisíveis nos nossos genes. Eles ligam e desligam certas funções. E o mais legal é que esses padrões são influenciados pelo nosso ambiente. Ou seja, o estilo de vida deixa marcas literais no modo como os genes funcionam. E é exatamente a partir da leitura dessas marcas, dessas pegadas, que a ciência desenvolveu os chamados relógios epigenéticos. Eles foram criados e aprimorados ao longo das últimas 2 décadas para avaliar de forma super precisa o envelhecimento biológico de alguém. Hoje, eles são a principal ferramenta investigativa que os pesquisadores usam para tentar resolver o grande caso do envelhecimento humano, olhando muito além da simples idade cronológica. Vamos avançar para a parte 2, as 3 gerações de epigenética. O desenvolvimento dessas ferramentas aconteceu em ondas. A gente chama isso de gerações. A primeira geração chegou lá em 2013, com o famoso relógio de Horvath, que usava a metilação para prever a idade cronológica. Depois, a gente dá um salto para 2019. A segunda geração entra em cena com o Green Age, que começou a capturar dados muito mais complexos sobre a saúde. E aí, mais recentemente, em 2022, a terceira geração trouxe o Dunedin Pace, capaz de rastrear mudanças em tempo real. É impressionante ver como a tecnologia saltou de uma simples adivinhação de idade para um monitoramento complexo do corpo. Olha só a diferença entre as 2 primeiras gerações. É bem gritante. A primeira geração, do Horvath, era ótima em acertar quantos anos alguém tinha só olhando o genoma. Mas foi a segunda geração com o GrimAge que nos deu uma lente bem mais poderosa. Eles começaram a incorporar dados clínicos e risco de mortalidade. Então, de repente, não era mais só sobre a idade da pessoa, mas sim sobre o estado real de vitalidade dela a longo prazo. E claro, a ciência nunca para, né? Os relógios de terceira geração trouxeram ainda mais dinamismo. Em vez de tirar uma foto estática da saúde celular, eles funcionam quase como uma câmera filmando a cena. Eles identificam os padrões que mostram as mudanças nos biomarcadores à medida que essas mudanças estão ativamente acontecendo no corpo ao longo do tempo. O que nos leva diretamente para a parte 3. Será que o exercício atrasa o tempo? Com todas essas ferramentas poderosas na mão, os cientistas foram testar o que todo mundo queria saber. E aqui temos uma pista gigante. Uma mega revisão e meta-análise publicada em 2026 pela The Lancet Health e Longevity, conduzida por pesquisadores liderados por Chan. E os resultados? Bom, quando eles analisaram os dados padronizados globalmente, descobriram algo incrível. As pessoas com níveis mais altos de atividade física realmente apresentavam um envelhecimento biológico mais lento. Segundo os relógios de Horvath e o GrimAge, essas pessoas pareciam, biologicamente, mais jovens. Parece que a ciência provou o que a gente sempre suspeitou, certo? Mas calma lá, a gente precisa colocar o chapéu de investigador meticuloso agora. Se a gente olhar bem de perto para esses mesmos dados, vemos que o tamanho do efeito é surpreendentemente pequeno. E tem mais, aquela associação positiva no relógio de Horvath vem quase toda de um único estudo. Ou seja, o sinal está lá, a evidência inicial é real, mas cientificamente falando, a base ainda é bem fraca. Não dá para soltar fogos de artifício ainda. E é exatamente por causa dessa fraqueza que entramos na nossa 4ª sessão, a complicação da causalidade.
Aqui mora a maior reviravolta dessa investigação. É a velha diferença entre duas coisas acontecerem ao mesmo tempo, que é a correlação, e uma coisa realmente causar a outra. A grande dúvida é, o exercício físico retarda ativamente o envelhecimento? Ou será que pessoas que por natureza já são mais saudáveis e biologicamente mais jovens têm muito mais energia para malhar? É uma relação de mão dupla, uma clássica causalidade reversa que deixa os dados atuais super confusos. Fica difícil saber quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Para piorar o cenário do investigador, temos o que chamamos de fatores de confusão, que são verdadeiras pistas falsas. A questão é que quem se exercita costuma ter uma vida mais regrada no geral. Pessoas ativas fumam bem menos, e quando fumam é em menor quantidade. Elas costumam seguir dietas muito mais nutritivas e podem até ter uma genética que já as favorece. Bons hábitos costumam andar em bando, sabe? Então fica praticamente impossível olhar para os estudos de hoje e apontar o dedo só para o exercício físico como o grande herói do rejuvenescimento celular. Lembra que a gente falou do Green Age, lá da segunda geração? Tem um detalhe super curioso sobre ele. O algoritmo dele é altamente sensível a anos de tabagismo. Ele capta rapidamente a exposição ao fumo. Então imagina só, talvez os benefícios incríveis que o relógio está detectando nas pessoas ativas sejam simplesmente porque essas pessoas não fumam, e não necessariamente porque elas correm 5 km todo dia. O relógio pode estar dando crédito para a corrida, quando na verdade o mérito é de ter ficado longe do cigarro. O que nos leva à nossa quinta e última parte, o futuro da longevidade. Para fechar esse caso e acabar de vez com essas dúvidas, a comunidade científica precisa subir o nível do jogo. A gente vai precisar de métodos super rigorosos e bem caros. Estamos falando de estudos longitudinais longos e muito bem controlados. A gente precisa de ensaios clínicos randomizados gigantescos, decidindo quem malha e quem não malha para comparar de forma justa. E, acima de tudo, a gente precisa parar de usar questionários onde as pessoas dizem o quanto malharam, porque todo mundo exagera um pouquinho, né? A gente precisa de avaliações precisas feitas por dispositivos tecnológicos padronizados. Mas aí entramos em outro gargalo tecnológico. Hoje em dia, a gente usa relógios inteligentes e sensores que são maravilhosos para medir exatamente o tempo e a intensidade de coisas como corrida ou caminhada. O problema é que eles têm pontos cegos consideráveis. Se a pessoa pular na piscina para uma sessão intensa de natação, ou se for para a academia levantar peso pesado num treino de resistência, muitos desses rastreadores simplesmente não registram o esforço direito. Então, criar um padrão mundial de coleta sem perder esses dados vitais ainda é uma baita dor de cabeça para a ciência. Mas tem uma novidade de 2024 que pode ser uma virada de jogo absoluta. São os relógios epigenéticos enriquecidos com causalidade. O grande truque deles é conseguir separar o joio do trigo. Eles conseguem olhar para a metilação do DNA e distinguir o que é um dano celular real do que é apenas uma adaptação natural e saudável do corpo depois do estresse de um treino. É basicamente como limpar as lentes do nosso microscópio para tirar todas aquelas distorções. E é assim, de olho nessa próxima revolução metodológica que a gente encerra a análise de hoje. Mas a grande provocação que fica no ar é essa. Será que esses novos relógios enriquecidos com causalidade vão, no futuro próximo, conseguir mapear todos os mecanismos exatos do envelhecimento e fechar de uma vez por todas o caso sobre o exercício e a longevidade? O que a gente sabe, com certeza, é que as ferramentas para investigar o fundo das nossas células estão ficando afiadíssimas. Fiquem ligados, porque o próximo grande salto da ciência para desacelerar o tempo pode estar bem perto. Muito obrigado pela companhia e até a nossa próxima explicação.